Sobre Deus, eterno Pai, Deus da vida, neste momento, Jesus, Jesus, ao altar, Deus, primeiramente, Deus, perdão por qualquer coisa que possa existir dentro do teu altar. Igual, o Senhor vem tomar a cada um que aqui chegou para te adorar. Aqueles que vão ao caminho, venha fazer o Pai, o livro, Pai, de toda a terra, pelo mal, Pai, toma a direção deste culto, toma cada oportunidade, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai. Abençoa cada departamento que irá louvar. O seu nome, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós falamos com o Senhor.
Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, aleluia, Jesus. Tu és exaltado, tu és honrado, Senhor. Tu és santo, santo, santo é o teu nome, aleluia. Minhas lamparina
Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou chamar a paz para
devocional, depois as irmãs já ficam preparadas, depois os jovens. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra do Senhor diz que me alegrei como os ministérios, vamos à casa do Senhor. Eu creio que você entrou aqui para adorar o nosso Deus nesta noite. Eu creio que você entrou aqui para glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Irmãos, uma palavra aqui bem conhecida lá em Lucas 15, 11, amém? Aleluia. Palavra do filho pródigo, né, irmãos? Aleluia. Amém? Os irmãos devem colocar em pé e terem essa palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou já ler, irmãos. Ele diz que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me os bens que lhe pertencem. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra e ali despensou os bens, vivendo desesperadamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou um dos seus cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos, apacentando os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levanta-me e irei ter com meu pai. Pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. Aqui meu tá jornaleiros, né, irmãos? É um pouquinho diferente. Mas pode se assentar, irmãos. Amém? A palavra do Senhor aqui vem nos dizer que um certo homem, aqui na palavra não cita o nome deste homem, fala que ele tem 2 filhos. E um dos seus filhos, ali não satisfeito da vida que tinha, porque ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha servos que trabalhavam ali na fazenda, né, cuidando das coisas de seu pai. Mas ele não satisfeito daquela vida, irmãos, ele fala para o pai dele: Pai, eu quero a minha parte da minha herança. Aí o pai dele, sem falar nada, o pai dele vende então ali a parte da fazenda e dá a parte para este moço. E este moço então sai para fora, sai para as cidades vizinhas e começa a gastar todo o seu dinheiro. Eu creio que ali ele foi fazer coisas, novidades, né, que ele não fazia ali na fazenda. Ele começou a gastar com mulheres, com bebidas, né? Nessa hora acho que aparecia amigos, né? Os falsos amigos, porque ele estava com dinheiro, né? E ali aparece, então ele gasta tudo, fica sem nada. Então ele começa a procurar algo para comer e não tinha quem dava de comer para ele. Aleluia, Jesus. E aí ele chega num ponto de trabalhar numa fazenda, num lugar no qual ele foi trabalhar para cuidar de porcos. E ali então, o Xarai decanta lá, por estar passando fome, ele chega a comer a bolotas
vezes acha que nós não somos percebidos, nós somos velhos. A gente sai da casa do Pai, achando que Deus tem culpa de alguma coisa, achando que Deus é culpado. Porque muitas vezes, né, a nossa desculpa é achar que o irmão é culpado dos nossos momentos de fraqueza. Nós queremos colocar a culpa, achar um culpado das nossas fraquezas. Aleluia! Glória a E Deus! ele fala, né, então, naquele momento, ele fala: chega, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Você está entendendo nesta noite? Deus fala para mim, nossa Deus, ele fala que você tem tudo. Aqui você tem a minha presença. Outra hora eu também já estive lá fora. Outra hora também eu larguei essa herança. Eu queria largar essa herança. Eu procurei outras coisas lá fora achando que seria melhor. Mas não era melhor, não foi melhor. Eu voltei para a casa do Pai, eu voltei. Aleluia, Jesus. E eu creio, irmãos, nesta noite, que o Senhor já preparou o melhor para mim e para você aqui neste lugar. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que é teu, já está preparado. Amém? A gente agradece a minha amiga por oportunidade dessa palavra do Senhor. É verdade, irmãos. Viver na presença de Deus não é fácil, né? Porque Ele não falou que isso seria fácil. Então nós temos que permanecer e buscar Ele cada dia mais. Amém, Jesus. Glória a Deus. O grupo comunicou o cumprimento dos irmãos da paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.
crianças também essa oportunidade. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. Sabe, irmão, nós estamos aqui, mas às vezes nós esquecemos. Mas nós temos que carregar sempre uma coisa. Lembrar sempre da onde que Deus nos tirou. Isso dá força, porque você vai lembrar lá atrás da onde você estava, no fundo do poço. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, irmão. Não foi a mão do homem que me levantou, não. Não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Porque você ter tudo e perder tudo, havia a pessoa falando, nossa, você está aqui. Então, tem que fazer. Alívio de crianças.
isso, que tocar no coração dela. Aleluia, Jesus. Já temos 5 minutos. Glória a Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 21, versículo de número 9. Certo dia, Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar. É isso mesmo. Certo dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara saiu, viu isso e disse a Abraão: manda embora esta escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, meu filho. Aproveitando, que a Patrícia trouxe, quero dizer para os irmãos que Deus ele não só se faz presente na casa quando tem profecia, quando tem revelação, quando tem gente pulando. O Senhor ele está presente. Se você abrir os seus ouvidos, você vai ver o Senhor falando contigo. O Senhor já começou falando aqui nessa noite do Filho Pródigo. E eu também quero falar disso, que o Senhor ele vem falar conosco, que Ele se importa conosco. Esses dias eu estava em casa conversando com a minha filha, já que eu vou voltar para o versículo, irmão. Esses dias eu estava deitada e conversando com a minha filha à noite, e ela comentou comigo, né? Quem não conhece, meu esposo faleceu. Eu fui casada durante 16 anos. Meu esposo foi um esposo muito difícil, ele se envolveu com drogas, tráfico, foi preso. Então foi uma relação muito difícil. E por sofrer muito, em certo momento, o Senhor começou a trabalhar na vida dele, ele aceitou Jesus. Em um determinado momento, eu vi ele se afastar. Eu vi ele começando a se esfriar. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, e todas as minhas orações, quando eu estava chateada, angustiada, eu orava dessa maneira, usava a seguinte frase. Eu falava: Deus, o Senhor não está vendo isso, não? E me lembro, isso foi um processo. O Senhor fez a obra, o Senhor transformou ele. E depois de um bom tempo, o Senhor recolheu meu marido. Mas eu me lembro que após a morte dele, eu orei ao Senhor. Falei: Deus, tá bom, Senhor, eu falo para as pessoas, eu sei que é plano do Senhor, eu sei disso. Mas fala para mim, Senhor, porque está afligindo o meu coração. Por quê? Por que tão cedo? E o Senhor veio falar comigo em sonhos. E o Senhor me mostrou eu orando. E eu fazia a oração e eu falava assim dentro do sonho: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo ali dentro daquela situação? E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Quando nós vamos falar de Abraão, o Senhor fez uma promessa a Abraão. Fez uma promessa para Sara, que ela ia gerar um filho. Mas ela se precipitou, talvez, e colocou Agar no meio. E quando Agar entrou, Agar não fazia parte do propósito. Ela gerou um filho chamado Ismael. O que eu quero falar para você nessa noite? Que às vezes, irmãos, o Senhor ele não apoia o erro. Mas às vezes nós tomamos atitudes que não é da vontade do Senhor, mas mesmo assim o Senhor se compromete com aquilo. Eu passei um casamento de 16 anos, talvez eu tenha me precipitado. Sim, foi 16 anos de luta, mas eu posso dizer que o Senhor ele se comprometeu com a vida do meu esposo. Ele se comprometeu com a salvação do meu esposo. Quando Sara vai falar para Abraão: olha, despede Agar e Ismael. E o Senhor, Abraão ficou aflito com aquela situação, porque se tratava do seu filho. Mas o Senhor falou para ele: olha, honre a tua esposa, faz conforme a tua esposa está mandando. O que eu quero dizer para você nessa noite, que eu não sei se você errou, se você se precipitou, mas o Senhor ele se responsabiliza pelos nossos, pelas pessoas que se envolvem
da nossa vida. Não foi diferente na vida do meu esposo. O Senhor, Ele fala, Ele é fiel. Quando nós declaramos através da sua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu orei durante muitos anos pela vida dele, e o Senhor foi fiel, se comprometeu, honrou, limpou, salvou, transformou a vida do meu esposo. Assim não é diferente. Quando a gente olha para essa passagem, o Senhor falou: despede ela, mas não despediu. Talvez aos nossos olhos deu para ela ali o quê? Só o cântaro, né? Não sei dizer qual é o nome mais. Para ela levar somente a água e o pão. Mas formou de Ismael também uma grande nação. Também fez deles um povo. Eles não ficaram desamparados pelo Senhor. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor já começou falando: ei, filho, você errou, vem até a mim. Você não vai ficar desamparado. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele está falando conosco. Ele fala que Ele é fiel. Ele é um Deus bom. Se você caiu, se levanta, volta para a casa do seu Pai nessa noite. Que Ele vai se responsabilizar. Se você se achegar a Ele, Ele se responsabiliza contigo, com a sua casa, com a sua descendência também. Amém? Vamos, irmãos, né, a palavra dos dízimos das ofertas. Agora a palavra do Senhor vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Amém, irmão? Que você possa dizimar e ofertar nessa noite, crendo que o Senhor, Ele é fiel. Ele é um Deus provedor. Ele vai prover sobre a sua casa, que Ele vai prover sobre a sua família. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Arraiando para a oportunidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalha desse jeito. Aleluia. Não podemos desistir, né? Se nós estamos aqui, Ele tem um propósito na vida de cada um. Não podemos desistir jamais. São os irmãos capazes de Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de maravilha, Deus de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Insistir alguém que é tão fraco, não dá pra entender. Se eu já tentei, sua misericórdia não encontra explicação. Quando fraco eu estou, enquanto força venceu e me salvou. E quando eu falei, nunca me julgou.
chamar o pastor aqui e a irmãzinha Leuzinha também, para orar pelo pastor. Trabalhando. Glória a Deus, Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estender a mão para a frente. Vamos estar intercedendo para o ministério do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai. Aqui está, Senhor, meu Deus, teu servo diante do teu altar, Senhor. Meu Deus, o altar é teu, o servo é teu. Meu Deus, tudo é teu, Senhor. Usa ele nesta noite, Pai amado, poderosamente. Senhor, Deus, abençoa a casa dele. Meu Deus, visita a pastora André neste momento, Senhor. Meu Deus, a qual está com dor de cabeça. Meu Deus, repreenda agora, meu Deus, toda seta, Pai, do inimigo. Meu Deus, se levanta contra a vida dela. Meu Deus, quando ele está aqui, Senhor, meu Deus, fazendo para o Senhor. Meu Deus, o Senhor está visitando a tua serva lá, ó Pai. Entra, meu Deus, na cura. Entra, Senhor, na libertação. E entra, Senhor, meu Deus, na salvação do lar dele, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Quem está pedindo a nossa glória, quero convidar os irmãos a ter as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Vamos ser bem breve hoje, irmãos. Não vou começar muito a igreja, não. Hoje o Senhor deu uma palavra abençoada nas nossas vidas. Oséias capítulo 4, versículo 6. Uma passagem bastante conhecida da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu vou repetir novamente. Aqui o Senhor está dizendo para mim e para você: o meu povo foi destruído, aleluia, porque lhe faltou conhecimento. Ele também está dizendo que faltou religiosidade. Ele está dizendo que faltou conhecimento, aleluia, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sempre glorificando a Deus nessa noite. Nós acabamos de fazer o seu irmãos da palavra do Senhor, aonde o Senhor nos fala, nos ensina que nós, o povo dele, nós perecemos por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E interessante, porque muitas das vezes nós vemos para o culto, adora o Senhor, escuta a palavra do Senhor, escuta o que o pregador está dizendo, mas nunca paramos para se aprofundar na palavra do Senhor. Muitas das vezes nós escutamos e aceitamos aquilo, construímos, aleluia, um algo na nossa mente. E é interessante, irmãos, que o Senhor está nos dizendo: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E quando nós paramos e olhamos e não entendemos, aleluia, muitas das vezes é bom, irmãos, eu gosto do culto avivado, do culto onde nós, como o nosso presbítero, aleluia, Lucas costuma dizer, vou voar. Eu gosto de sair sapateando, mas também é necessário nós se estruturarmos na palavra do Senhor. Porque de nada, aleluia, adianta se eu não me firmar e não seguir aquilo que a palavra do Senhor está me ensinando. E nessa noite, irmãos, eu peguei um exemplo de uma discípula para a gente meditar nessa noite. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para a igreja.
Quem foi Maria Madalena? Alguém sabe me dizer quem foi Maria Madalena? Não foi prostituta. Não foi prostituta. Porque nós construímos algo na nossa mente que Maria Madalena foi uma prostituta. E há uma grande diferença, irmão. Sabe por quê? Sabe por que até hoje eu e você acreditamos que ela tinha sido uma prostituta? Não, eu vou provar na palavra para vocês hoje que Maria Madalena não foi prostituta, ela foi pecadora. Há uma grande diferença entre pecadora e prostituta. É interessante, irmãos, mas até hoje nós aceitamos porque os pregadores falavam, aleluia, e nós acreditávamos, sem fim meditar na palavra do Senhor. Então muitas das vezes nós estamos perecendo porque nos falta o conhecimento da verdadeira palavra. Nós não estamos vivendo como de fato, irmãos. Nós estamos vivendo a palavra do Senhor. Então é necessário que eu e você crescemos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Ah, pastor, o senhor está falando de heresia, pastor. Porque prostituta não é, irmãos. Eu procurei na Bíblia hoje e já venho a semana toda pesquisando sobre ela. Já venho estudando sobre ela. Até que a hora que eu encontrei, opa, está errado. Porque não é a palavra do Senhor que está dizendo que ela é uma prostituta. A palavra do Senhor está dizendo que ela é uma pecadora. E muitas das vezes nós aceitamos, irmãos. Muitas das vezes construímos uma coisa na nossa mente e não queremos desconstruir, irmãos. Vamos lá. Maria Madalena não era prostituta. Quem criou essa ideia que Maria Madalena foi prostituta foi o padre Gregório Magno, que no ano 591 depois de Cristo, aleluia, que em uma homilia, alguém sabe dizer o que é uma homilia? Homilia é o que nós estamos fazendo aqui neste momento, que é no grego, traduzido no grego, é a pregação da palavra do Senhor. Então, uma homilia, aleluia. O que é homilia? É aquele sermão que o padre faz na missa, que nós evangélicos fazemos pregando a palavra do Senhor. Isso é uma homilia, ou homilética, uma palavra no grego. E muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, é interessante. Tanto que se estuda as pregações, se chama homilética. Quando nós estudamos a pregação, se chama homilética. Nós aceitamos tudo que o povo fala, nós saímos para precisar da palavra do Senhor. Por isso que muitas das vezes nós encontramos uma igreja doente, ferida, machucada, porque não entende o que Deus está falando na palavra dele. Não vai buscar o conhecimento do que Deus está falando, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos parecidos. Então, o Papa Gregório Magno, em uma das suas homilias, colocou lá, sabe aqueles erros, aleluia, que muitos pregadores nos nossos dias de hoje cometem até hoje, os que, aleluia, porque às vezes os pregadores não estudam o texto como deveria e colocam uma maneira, aleluia, poética de falar. A palavra do Senhor diz: não acrescenteis e nem retireis nenhum ponto, nenhuma vírgula e nenhum tio. Então, eu tenho que acrescentar uma história, aleluia, poética. Eu tenho que pregar o que o texto está me ensinando. Um exemplo disso, irmãos. Aleluia. Aumenta um pouquinho para mim o microfone. Aleluia. Um exemplo disso, irmãos. Davi contra Golias. Você vê que nós, nos dias de hoje, nós mudamos o contexto da palavra, o que o escritor nos quer passar referente a Davi e Golias. Muitas das vezes queremos fazer uma coisa poética,
Aleluia, interessante. Se torna um símbolo de qualquer briga. É interessante. Qualquer briga que eu tenho vai ser Davi e Golias, Davi e Golias. Eu acrescento uma luta poética naquilo que não é o contexto que o contexto está me dizendo. Que não foi qualquer coisinha que o Senhor nos fez. É interessante, irmãos. Quem nunca a porta fechou, não vou, esse gigante vai ter que cair. Agora é Davi contra Golias. O patrão te feriu, o patrão falou mal de você. Ah, não, esse Golias vai ter que cair. Ah, a porta se fechou, não, esse Golias vai ter que cair. É errado, irmãos. É errado. Porque nós não estamos indo de encontro com a palavra e com o texto que ele está nos ensinando. E interessante, é tudo muito bonitinho, tudo que leva, aleluia, a tudo, mas você sai por completo daquilo que o autor quis dizer. O que foi que o autor quis dizer? Que Golias era a porta que estava fechada sobre a tua vida? O autor quis dizer que o patrão é o Golias que está na sua vida? Então nós saímos do contexto. É um bordão criado por pregadores. E nós começamos a analisar o que a palavra está nos dizendo, irmãos. É muito interessante. Alguns pensam que uma das razões pelas quais ele criou Maria Madalena, essa figura da prostituta, foi porque o nome dela estava ganhando muito poder no meio da igreja. Quem já ouviu falar de extremismo? Tem extremismo da mulher, tem extremismo da fé, aleluia. Eu posso ser aquele crente do extremo. Ah, vai para o inferno, vai morrer. Mas peraí, é isso que a palavra do Senhor nos ensina? É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando? Bom, nós vivemos um tempo que é chamado tempo da graça. E hoje nós não entendemos que o tempo da graça, eu tenho que servir sim a Deus, eu tenho que seguir o que está escrito na palavra do Senhor, mas eu tenho que meditar na palavra do Senhor. Eu tenho que ver o que eu estou ouvindo, se é isso mesmo. Porque nessa noite o Senhor quer desconstruir os pensamentos que você construiu até hoje. E muitas das vezes é difícil nós desconstruir, irmãos. É difícil nós... Ah não, como diz, né? Tem um título popular. Quem é de Minas sabe, a Alexandra é de Minas sabe. De Maria Madalena, né? Como é que diz, cara de Maria Madalena, ó. Porque quando fazer uma coisa errada, ó, cara de Maria Madalena. Mas virou um ditado. Então é interessante, irmão. Nós temos que começar a analisar o que o Senhor está nos ensinando e o que o Senhor está falando comigo e com você. Mas, pastor, hoje é um culto de família, sim. É um culto de família. Mas se eu, como sacerdote da casa do Senhor, eu, como anjo da igreja do Senhor, não vim num culto de família e não ensinar o que a palavra está sendo falada por completo, eu serei cobrado, irmãos. Eu serei cobrado também. Eu, aleluia, o Senhor me constituiu como anjo da igreja. Quando eu tenho que cobrar alguém, eu cobro alguém. Agora, irmãos, como eu gostaria que tivesse alguém para me cobrar sem ser Deus? Porque quem me cobra é Deus. Quem me cobra é Deus, fora os obreiros que me cobram também. Mas eu tenho que prestar conta a Deus, irmãos. Então é interessante, vamos lá. Então ele construiu essa ideia que Maria Madalena era uma prostituta. Por quê? Maria Madalena estava ganhando notoriedade no meio da igreja. Aí não aceitavam. É interessante porque eles querem colocar o homem acima da mulher, a mulher abaixo do homem. É interessante, irmão. Você já parou para estudar referente a isso também? Você já parou para estudar? Não é heresia que o pastor está falando, não é? Quando você começa a analisar, a mulher foi feita no 6º dia. Olha que interessante, irmão. E no 7º, Deus descansou. Houve o Shabat.
E interessante que no sexto dia, por que Deus criou a mulher no sexto dia? Porque foi a coroação da humanidade. Eu vou repetir que vocês não entenderam. Deus criou a mulher não para ser menor que o homem, mas para ser igual ao homem. E se eu parar para olhar, a mulher ainda é melhor que o homem. Sabe por quê, irmãos? Deus fez a mulher no sexto para coroar. E o mais interessante, para carregar o Salvador, o Cordeiro. Você vê quando nós começamos a estudar, cada vez mais se aprofundar nas Escrituras, o que Deus vai falando, porque a Bíblia não preciso de freir a Bíblia, ela mesma ela se revela para mim quando eu começo a estudar e a meditar nela. Ela começa a se revelar para mim e para você, da mesma maneira que se revela para mim, vai se revelar para você. Só que nós temos que prestar atenção como nós estamos lendo o texto e o contexto. Então, esse Padre Magno, que é depois, 591 depois de Cristo, ele fez isso confundindo também a Maria Madalena com a mulher que foi pega em João 8, no ato de adultério. Porque naquela época era interessante, irmão, todas Maria, tinha um monte de Maria, não tinha só uma Maria. Só que a Bíblia não vai mencionar, o capítulo 8 de João não vai mencionar se o nome daquela mulher era Maria. Mas por isso ele achou aquela brecha para parar. E se você se aprofundar mais ainda na história dela, você vai ver o quê? Que ela era apóstola dos apóstolos. É interessante, irmãos. Você começa a meditar, você começa a se aprofundar naquilo que a Bíblia está te dizendo. Mas ele vendo isso, que ela estava tomando uma notoriedade no meio do povo cristão, ele tentou parar ela de qualquer maneira. Então, qual é a maneira que ele achou? Prostituta. Mas vamos lá para falar o Senhor. Aí ele confundiu Maria Madalena com a mulher adulta de João 8. E também, olha que interessante, irmãos. E a mulher que foi pega no ato de adultério não era prostituta. Pastor, não era. Há uma grande diferença, irmãos. É o momento que nós começamos a entender o que Deus está falando. Adúltera é adúltera, prostituta é prostituta. O que acontece com nós? Quando nós ajuntamos e já falamos que é ruim, é uma coisa só. Mas vamos lá. E ela também não era prostituta. Prostituta é uma profissional do sexo. Ela ganha para vender o seu corpo. Olha que interessante. Ela foi pega no ato de adultério, mas não foi vendendo o seu corpo, porque a Bíblia não fala que ela estava vendendo o seu corpo. Aí o que acontece? Comigo e contigo. Aí nós ouvimos falar e continuamos não ouvindo falar, não é aquilo mesmo, pronto, acabou. E nós não chegamos para estudar, nós não chegamos para se aprofundar no que Deus está falando conosco. E é interessante, a prostituta ganhava para vender o seu corpo. Normalmente, nós falamos que tudo é errado, mas tecnicamente falando, nós estamos falando coisa errada. Porque a partir do momento que eu e você igualamos a prostituta com a mulher adúltera, nós estamos tomando um partido que não existe. Uma coisa que não é adúltera. Adúltera é a mulher que é casada, ou mesmo não sendo casada, ela fica com um homem que é casado. Essa é a mulher adúltera. Ele não está falando que é uma mulher prostituta, ele está falando que é uma mulher adúltera. Então, adúltera com a prostituta, há uma grande diferença, irmãos. E nós generalizamos tudo, não é isso mesmo.
não estudamos, não se aprofundamos na história que a palavra está nos mostrando. E é interessante, irmãos, a Ruth é uma mulher que é casada, abandona o seu marido, ou até mesmo com o seu marido, ela vai e comete o ato do adultério. Essa é a mulher adulta. E agora o mais interessante, irmãos, quando, aleluia, um homem em adultério, cai em adultério, juntamente com uma mulher que só ela é solteira, mas o homem é casado. E aí, como fica? É interessante, irmãos. É interessante. A mulher que é casada abandonando o marido para ter um amante ou que cai no marido, continua casada com o marido. A solteira, algo interessante, a solteira nunca vai ser adúltera. Olha que interessante, o homem adulterou, mas ela é solteira, então ela não é adúltera, irmãos. E até hoje nós falamos, não, ela é adúltera. Porque se ela é solteira, como ela vai ser adúltera? Uma pessoa solteira não tem como ser adúltera, porque ela não é presa a ninguém. Ela não tem ninguém ao lado dela. Então como ela vai ser uma adúltera? É interessante, irmãos. Hoje o Senhor vai nos ensinar um pouco da palavra dele nesta noite. E é interessante, mas vamos lá. A prostituta nunca vai ser adúltera. Como assim, pastor? A prostituta nunca vai ser adúltera. A prostituta é adúltera? Não. Porque ela não está presa a ninguém. Se ela está trabalhando naquela posição a qual ela escolheu, então, como ela vai ser adúltera? Então, há uma grande diferença. Então, nós temos que começar a falar corretamente e distinguir corretamente o que é e o que não é. Então, nós temos que começar a entender o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor não é difícil de se compreender. A palavra do Senhor está aí, é fácil de ser compreendida. Desde que, quando você meditar com o pensamento aberto, tirando tudo da mente, você vai começar a entender o que a palavra do Senhor está dizendo contigo. Mas vamos lá. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena é uma figura bíblica cuja história é contada nos evangelhos do Novo Testamento. E ela é conhecida por sua devoção a Jesus Cristo, tendo sido uma discípula fiel que testemunhou a ressurreição de Jesus. Uma figura irônica na narrativa cristã, simbolizando redenção e fé. Vamos lá. Maria Madalena, aleluia. Quem foi Maria Madalena? A história de Maria Madalena. Maria Madalena é liberta de 7 demônios. O pecado que ela tinha foi 7 demônios que aprisionavam a vida dela. Por isso que ela é tida como pecadora. E naquele tempo, o povo daquela época, aqueles que tinham pecado, era tido como sujo, como imundo. Então era visto como pecadores. Aleluia. E nós construímos, aleluia, no ouvir falar. Nós tiramos as nossas conclusões no ouvir falar. Porque para mim falar alguma coisa, eu tenho que afirmar segundo a palavra do Senhor está me ensinando, me está dando convicção daquilo que eu estou falando. E é interessante, Maria Madalena e a ressurreição de Jesus. Maria Madalena é a mulher que morava em Magdala, ou é conhecida como Maria Magdala, que é a Maria Madalena. Era um lugar, uma aldeia de pescadores, aonde ali ela vivia. E alguns historiadores vão dizer que ela era uma mulher de posse. E alguns historiadores que não dá a convicção daquilo que não dá a certeza correta, que ela foi abusada quando mais nova. Mas não tem convicção que mostre isso.
Por isso que os pecados, por isso que os demônios entrou sobre a vida dela. E é interessante, irmãos, próximo ao Mar da Galileia, a região da Palestina, e era chamada Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que é o nome mais conhecido. E a história de Maria Madalena? Maria Madalena é mencionada pela primeira vez no Evangelho de Lucas, onde é descrita como uma mulher que havia sido liberta de 7 demônios por Jesus. Você vê a diferença? Até hoje nós construímos uma ideia a qual ela é tida como prostituta. Só que você vai na Bíblia, tanto no hebraico como na nossa tradução, no momento algum ela vai dizer que ela era prostituta. Então por que eu estou colocando ela como prostituta se ela não é? Se Lucas capítulo 7 está dizendo, no capítulo 8 está dizendo que ela foi liberta de 7 demônios. Não está dizendo que ela foi liberta da prostituição. Está dizendo que foi liberta de 7 demônios. Então está no momento de eu e você começar a meditar na palavra do Senhor corretamente. Está no momento que eu e você temos que se firmar corretamente na palavra do Senhor. Porque nós não estamos nos dias de viver de faz de conta. E é interessante. Lucas capítulo 8, versículo 2, e algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É isso, irmãos. Não está dizendo, olha, você foi liberto da prostituição, irmãos. E até hoje, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Eu demorei sabe quantos anos para entender isso, irmãos? 25 anos da minha vida. Que eu vim para a igreja acreditando nisso, pensando nisso, que todo mundo falou nisso, até que um dia Deus falou, opa, vamos estudar, vamos se aprofundar, vamos conhecer corretamente a palavra do Senhor. Por isso o Senhor está dizendo, o meu povo, ele só vai perecer por falta do conhecimento das minhas escrituras. Porque muitas das vezes nós queremos, aleluia, comparar, vencer, não, o inimigo se levantou, não é o inimigo que se levantou. É que nós não estamos firmados naquilo que o Senhor tem dado para mim, para você, que é a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para mim, para você, filho, filha, tem domínio. Eu venci, você também vai vencer. Quando, aleluia, Jesus foi, aleluia, pintado em cima do monte, após 40 dias de jejum, segura-se daqui, segura mesmo, filho de Deus. Deus era ordem. Opa! Aonde o Senhor diz, não entrar no nosso Deus, Senhor Deus. Então ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o que a palavra do Senhor está dizendo. E muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor está querendo nos ensinar. Vamos lá. E essa experiência transformadora a levou a se tornar uma discípula dedicada de Jesus, acompanhando-o em suas viagens ministeriais. Não há informações específicas sobre a profissão de Maria Madalena. Nos relatos bíblicos, entretanto, escuta-se muito falar que era uma garota de programa. Mas aí se começa a procurar e você não acha que ela era uma garota de programa. Porque vamos lá. Se é uma pessoa que trabalha naquela situação, ela recebe para poder estar trabalhando naquela profissão dela. Não é correto? E agora quando... Não, ela não é. Então nós temos que identificar a diferença do que é prostituta e do que é pecadora. E é interessante, irmãos,
Gênesis e Apocalipse, você não vai achar uma afirmação na palavra do Senhor dizendo que Maria Madalena foi garota de programa. Isso é cordão de pregador. De tanto que você começa a escutar, você começa a entender, aí você começa a aceitar. Então é uma noite a qual o Senhor está me chamando, falando, desconstrói tudo, somente viva a minha palavra. Eu vou repetir de novo: desconstrói tudo que o homem falou, sem a base na minha palavra, porque não foi o homem que morreu por você naquela cruz. Ele está dizendo: a minha palavra, aleluia, é a minha palavra, aleluia. Então é momento de eu e você desconstruir essa religiosidade que foi entrada, porque isso é religiosidade que entrou na nossa mente. Aí nós falamos: não, nós não somos religiosos, não. Como não? Então nós temos que ter o discernimento, o que é ser servo, discípulo e ser religioso. Por que hoje você está nesse culto? Porque você é servo, porque você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar contigo. E interessante, irmãos, Maria Madalena liberta por 7 demônios por Jesus. De acordo com Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2, vai dizer: Maria Madalena foi liberta de 7 demônios por Jesus. E essa libertação pode ter ocorrido em Magdala, cidade onde Maria Madalena vivia, ou em algum outro lugar onde Jesus ministrou. E aconteceu depois disso: andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Após ser libertada, Maria Madalena tornou-se uma discípula dedicada de Jesus, e ela estava, aleluia, entre as mulheres que o acompanhavam juntamente com seus discípulos, ajudando com o seu sustento e suporte durante a sua ministração. Aí aqui dá um ponto a qual dá a entender, mas não tenho a convicção aqui, eu posso entender que ela dava um suporte. Se ela dava um suporte, era uma pessoa que tinha posse, mas não me afirma se ela tinha. Então eu não posso falar com convicção que Maria Madalena era uma pessoa que tinha posse, porque a palavra do Senhor não me dá base bíblica de eu afirmar. Mas aqui nesse texto, olhando o texto, estudando o texto, isso me abre a mente, dizendo que talvez ela poderia ser alguém que tinha posse, aleluia, mas não momento alguma falava que era rica, falava que ela ajudava. E é interessante, irmãos, Lucas capítulo 8, aleluia, versículo 3: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Está vendo? Aqui ele está dizendo que servia com seus bens. Então isso me dá a entender que Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma pessoa que tinha posse. Olha que diferença. Aí eu e você aprendemos, ouvimos. Porque, irmãos, é uma coisa muito séria quando nós ouvimos alguma coisa e não vemos a veracidade do que estamos escutando. Porque eu posso matar uma vida naquilo que eu começo a falar, como eu posso, aleluia, também exaltar uma pessoa que não vai ser exaltada. Então eu tenho que saber a veracidade do caso, se realmente é isso, se é realmente isso que Deus está falando na palavra dele. Mas vamos lá. Maria Madalena presencia a crucificação de Jesus. Maria Madalena também é mencionada como testemunha ocular da crucificação
crucificação de Jesus. E ela estava presente no Calvário, juntamente com outras mulheres, observando de longe a crucificação. Mateus 27, capítulo 56 vai dizer: e estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Está vendo que são várias Marias, não é só uma Maria que é mencionada no livro? Aí eu e você tiramos conclusões de outras Marias. Achamos que não é prostituta. Irmãos, por quê? Porque nós não temos meditado na palavra do Senhor. E interessante, eu fico tão feliz, irmão, quando eu aprendo algo dentro da palavra do Senhor, que o Senhor vem e abre a nossa mente, abre o nosso pensamento, e nós se desprende. Porque o Senhor ele te chamou para ser um religioso, porque em qualquer momento o religioso vai parar. O Senhor te chamou para ser servos e servas do Senhor. Porque o servo e servas do Senhor, até o Calvário vai estar lá. Vai ver a crucificação do Mestre. E é interessante, irmãos. Aí, Jesus desde a Galiléia, Mateus capítulo 15, versículo 40, também ali estavam algumas mulheres orando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. João 19, aleluia, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, aleluia, e Maria Madalena. Está vendo quantas Marias existem na Bíblia? Aí nós pegamos a coitada da Maria Madalena e ó, crucifica. Você vê aquele povo, quando ela chegou e falou assim: quem você quer que mata quem? Barrabás ou Jesus? Crucifica quem? Porque até hoje nós estamos vivendo assim, nós estamos crucificando uma pessoa a qual, aleluia, não condiz com a palavra, até dizendo que ela era. Mas de tanto que nós ouvimos falar, de tanto que na nossa mente, nós se acostumamos a viver e acreditar que realmente era aquilo. Por isso que nós temos que ter uma mudança chamada metanoia, uma mudança de mente, aleluia. Não adianta nada eu, nas minhas atitudes, começar a mudar se a minha mente não ser transformada, porque a palavra do Senhor diz que eu e você temos a mente de Cristo. Então é o momento de eu e você, irmãos, começar a se aprofundar na Escritura, começar a entender o que Deus está falando. Vamos lá. Maria Madalena e a ressurreição de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quem foi a primeira a ver a ressurreição de Cristo? De pecadora, de liberta de 7 demônios, ela chega onde estava Jesus, ela vê a pedra removida. E ali ela já começa a entrar em desespero. Cadê o meu mestre? Cadê o meu mestre? Aonde levaram o meu mestre? Isso se chama gratidão por aquilo que Deus fez sobre a vida dela. Isso se chama gratidão pelo que Cristo fez sobre a vida dela, pela libertação a qual Cristo deu sobre a vida dela. Ela é grata, porque ela sabia da onde, aleluia, Cristo tinha tirado ela. Como o nosso presbítero acabou de mencionar nessa
tivesse que estar no dia seguinte no meu emprego, podia estar quebrado, podia estar todo remoído, podia estar todo estourado, eu tinha que estar lá. Ou melhor, vamos configurar nesse momento. Vamos supor que eu passava no sábado da balada. Ó, estourei a balada. Saí no sábado, 8 horas da noite. Só fui aparecer em casa quase meia-noite, estourando para segunda-feira. Domingo para segunda. Pensa, cansado, estourado. Mas 4 horas da manhã você está de pé. Para de trabalhar. Eu não ia dar um jeito de levantar. Se eu tivesse de ressaca, eu não ia ter que ir com o mesmo corrida. Ressaca, com dor de cabeça, com estômago ruim. Aí o que é de graça, o que é pela graça, eu ponho obstáculos para buscar. É que eu falo, irmãos, faz quem quer. A obra de Deus ela é voluntária. Você não é obrigado a fazer nada. É voluntário. Aí quando se torna essa palavra para nós seres humanos, voluntário, aí já vem. Aonde eu vou? Eu estou cansado. Eu vou pegar até um exemplo. Hoje nós tivemos um culto abençoado. Hoje nós tivemos um culto que só faltou voar. Cadê as irmãs? Cadê os restos dos jovens? Foram uma cooperação. É pela graça, é de graça. É voluntariamente. Mas vê quem teve que trabalhar se não estava lá hoje. Aí eu te pergunto, o que você ganhou de Cristo? O que eu ganhei de Cristo? Qual é o preço? Aleluia. Dinheiro não paga? Ouro paga? Porque o que eu ganhei de Cristo, o que você ganhou de Cristo, é para a vida eterna. Aí eu te pergunto, quando acaba a vida eterna? Aleluia. Então é para sempre. Aleluia. Que você ganhou de Cristo. Porque a tua salvação é para sempre, aleluia. A sua salvação, ela não tem dia, não tem data, aleluia. Para acabar, é para toda eternidade de eternidade. Glória a Deus. E muitas das vezes nós arrumamos um pretexto para não estar na casa do Senhor. E hoje, irmãos, está chegando um tempo a qual a pastora Cida até comentou aqui ontem. Estão tirando, não lembro se foi ela mesmo, se foi outro dele, estão tirando os livros das escolas, estão querendo começar a tirar os livros. Para a intenção primeiro é tirar o livro, para depois tirar isso aqui, ó. Aí quando tirar isso aqui, irmãos, eu não quero estar mais aqui não. Porque eu quero subir na primeira vida do Senhor. Eu espero você subir também. Mas vamos lá. Maria, outra passagem importante da história de Maria Madalena é retratada no Evangelho de João, capítulo 20. É descrito que Maria Madalena foi a primeira pessoa a chegar ao túmulo vazio de Jesus após a sua ressurreição. João capítulo 20, versículo 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E ela estava profundamente angustiada e chorando diante do túmulo vazio. E Jesus apareceu a ela. Maria Madalena, reconhecendo Jesus, chamou de Rabi, que significa mestre em hebraico. Jesus instruiu Maria Madalena a ir contar aos discípulos que ele
havia ressuscitado. Aí vamos lá. Aí João 20, do 15 ao 18, vai dizer: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu, aleluia, aleluia, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e lhe disseram isso. Você vê? De pecadora, de liberta, Aleluia. foi a primeira Glória a Deus. Aleluia, Jesus. a ver, aleluia, Cristo vivo, aleluia. Ela foi a primeira, irmãos. Aí, para nós encerrarmos essa mensagem, o que eu falei no início da mensagem? Que Deus criou a mulher no sexto dia, por quê? Ele estava coroando a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu, o presbítero Maldeci, Tiago Thiago, o irmão Luiz, nós não podemos gerar filho algum. Verdade, graças a Deus. Para quem foi a incumbência de ser uma geradora de outra vida? Você vê como uma mulher é tão especial para Deus, Aleluia. que ela foi eleita por Cristo, por Deus, para gerar outra vida dentro dela. Maravilha. Ó, aí muitos aí fora, muitos religiosos, eu vou até fechar a palavra aqui. Aí muitos religiosos aí fora, não vai pastor na Bíblia. Tem que começar a estudar a Bíblia, então. Tem que começar a se desprender da religiosidade. Porque aonde tem religiosidade não vai ter mesmo pastor. Mas ela foi coroada. E foi eleita para gerar outra vida sobre ela. Então não tem essa. Ah, mas só porque a mulher foi gerada depois do homem, então o homem não. Isso aí é ato machismo. É ato machismo. É igual. E se bobear, nós como irmãos, então vai aqui ainda. Porque eu e você não gera, as irmãs geram. Então, irmãos, desconstrói os seus pensamentos. O Senhor nessa noite está falando assim para mim e para você: desconstrói toda a religiosidade que você aprendeu até aqui. Aleluia. Porque não foi a religiosidade que te deu a salvação. Não foi a religiosidade que te salvou, irmãos. Você pode ver, irmãos. E aqui eu encerro essa mensagem. Eu quando sentei, e uma vez eu ouvi um homem falando, e eu fui lá, cheguei em casa, quando nós estávamos aqui ainda na igrejinha. Pastor, a igreja não usa costume não? Aí eu assembleando, né? De assembleia, temos uso dos costumes a seguir, não pode barco, não posso vir para a igreja seguir a vontade de Deus, então nós temos uma liturgia de um culto, mas interessante que é uma religiosidade. E o Senhor começou a desconstruir nesse dia, quando esse homem que passou pelo nosso ministério, ele veio dar essa opinião. Aí vamos lá,
assim, vai ter que fazer aquilo. Ainda consegui escrever 4 páginas, nossa. Só que não podia. Aí quando eu comecei na quinta, aí eu ouvi uma voz bem suave. Oxe, o pastor acordou? O Juan está acordado? Não, essa voz não é o Juan não, essa voz não é pastor não. Oba! Quem tu pensa que tu é? Para pôr norma e regra na minha casa. Não, na hora que se construiu foi tudo. Realmente, Jesus, entendi. Por quê? Não é a religiosidade. Tem muitas pessoas lá fora, tem muitas pessoas dentro de uma igreja católica que vai subir primeiro de muitos cristãos que se dizem religiosos, porque eles creem no Senhor Jesus Cristo. E muitos religiosos ficarão para passar no meio, para passar na disciplina. Então não é o que está por fora, é o que está no interno. Então, irmãos, essa noite é noite de desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu que o homem te falou. Não é o pastor que tem que falar. É que nem eu falo. Vou pegar um gancho do irmão Neném, vou até pedir para ele permitir que eu possa falar. Um dia ele chegou para mim falando na porta, referente à pergunta. Ele vinha para a igreja, posso falar, irmão Neném? Quando ele vinha para a igreja, irmãos, ele vinha de pergunta. Nunca eu cheguei nele e falei, irmão Nenê, eu pergunto. Ainda chamava para cantar o salmo, vem para cá, você vai cantar aqui com nós. Não, vai cantar com nós, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele deixasse de usar a pergunta dele por minha causa, qualquer hora que ele passasse qualquer processo, ele ia largar e ia voltar a fazer de novo. Agora foi o próprio Espírito de Deus que incomodou Deus. Então aqui nós não temos esse negócio de religiosidade, nós não temos uso e costume, porque uso e costume não está na Bíblia, não está nessa escritura. A reverência do Senhor. Nós temos que saber o que pode e o que não pode. Então nós temos que entender o que Deus quer falar comigo e com você. E é interessante, irmãos, que quando nós vemos de um outro lugar, sempre vai ter aquilo, nossa, mas vai assim, assim é adorar, assim é, desconstrói. Vinho novo, ao irmão. E se você vir com vinho para receber o vinho novo, mas vir com vinho com o odre velho, não vai adiantar nada. Vai ter uma hora que o odre novo vai encher tanto. Então nessa noite, irmão, saia da religiosidade. Saia da religiosidade. Amém? A sua alma para o Senhor. Amém, irmãos? Só nos resta agradecer por esta palavra e por esse culto. Lembrando que amanhã, irmãos, nós temos o ensino da palavra do Senhor, tem sido uma bênção. O nosso ensino tem abrido muitas nossas mentes, às vezes aprofundado aqui na palavra do Senhor. Até os irmãos estão falando assim, pastor, tem que aumentar mais esse horário. Ou aumenta, ou por 2 vezes. Não gosto quando você começa a estudar e está acabando. Porque quando você começa a meditar, irmãos, na palavra do Senhor, você não quer parar. Porque uma coisa vai puxando o outro, e outro vai puxando outro versículo, e outro versículo vai vir, você não quer parar, irmãos. Então venha aprender, não é só para a obreira, é para toda a igreja o ensino da palavra do Senhor, para todos. Venha, aqueles que é de fora também quiserem vir aprender, venha, que vai ser bênção. Quarta-feira vai estar dirigindo o culto do nosso diácono Tiago, vai estar ministrando o pastor Rodrigo Silva, aleluia. E o tema é forte, irmãos. Eu gostei, quando ele mandou para mim, o pastor já detectei, eu falei, tá agora. Os passos de casa tá bom, os obreiros de casa tá tudo fogo puro.
Falei, assim eu vou, filho. Assim eu vou voar. Segura que o pastor vai voar. Meu Deus do céu. Mas igual o tempo, vai buscar primeiro as coisas que vêm do céu. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Então venha participar desse culto, venha buscar primeiro as coisas que vêm do céu. Porque você vai ver as coisas começando a ir atrás de você. Não é você correndo atrás da bênção, a bênção vai bater na sua porta e vai dizer: deixa eu entrar, que eu cheguei sobre a tua vida. Quinta-feira, tarde da bênção, quem vai estar ministrando o Diagonalzinho? Não sabe ainda? Tarde da bênção, às 14h30. Sexta-feira não tem nada, sábado, culto. Sai, sexta e sai das duas. Beleza, já, né? Eita, glória. Eita, que o pastor vai voar nessa conversa, hein? Eita, glória, seguro. Aí, domingo, culto da família. Amém? Se coloca sobre seus pés. Vamos estar orando, encerrando este culto. Sobre Deus que Pai do Pai, Deus do Amém. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa mensagem, por essa palavra, Senhor, por este culto, a qual nós rendemos glórias a Ti. Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada irmão. Senhor, que o Senhor venha levar a cada um em paz e segurança. Pai, neste momento, Pai, eu quero ministrar, Senhor. Pai, eu quero profetizar, Pai, sobre a vida do Teu povo, Pai. Uma semana do sobrenatural, Pai. Uma semana de novidade chegando sobre a vida do Teu povo, Senhor. Uma semana de portas abertas, Pai, de notícias chegando, Pai, de telefone, Senhor, ligando, Pai, para falar sobre Deus, sobre a vida do Teu povo, Pai. Dá uma semana do sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Erga nossos mãos. Que o grande amor, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas ricas e doces consolações estejam com